Olá, meu irmão, minha irmã. Chegamos ao 16º domingo do tempo comum. Exatamente, bem ao meio do nosso ano 2021. Olha como o tempo corre veloz. É o 16º domingo do tempo comum e a palavra do Evangelho para este domingo é Marcos capítulo 6, versículos 30 a 34. 6, 30, 34. Marcos. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. E ele disse: Vinde vós, sozinhos, a um lugar deserto, e descansai um pouco. Com efeito, os que chegavam e os que partiam eram tantos que não tinham tempo nem de comer. E foram de barco a um lugar deserto, afastado. Muitos, porém, os viram partir e, sabendo disso, de todas as cidades correram para lá a pé e chegaram antes deles. Assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. São estes poucos versículos, aliás, 5 versículos. São estas as palavras do Evangelho desse 16º domingo do tempo comum. Quero lhes recordar. Lembra no domingo passado, meu irmão, minha irmã? Jesus enviou-os 2 a 2. Com a responsabilidade de anunciar o Evangelho. Não era para levar nem bolsa, nem alforge, nenhuma segurança a não ser um bastão, símbolo do pastoreio, e sandálias nos pés, símbolo da liberdade. Eles foram e agora voltaram. É este o sentido dessas frases. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Tinham partido em missão, retornaram. É este o sentido deste versículo 30. Enquanto os discípulos estavam em missão, João Batista fora decapitado. E Jesus disse a eles voltaram: Vinde vós, sozinhos, a um lugar deserto, e descansai. Lugar deserto não é menção a um lugar inóspito. O deserto, na concepção da época, não era necessariamente aquilo que nós estamos habituados a ver, areia e mais areia, nenhuma vegetação, nenhuma vida. Um lugar tenebroso, não. Um lugar deserto está a indicar um lugar isolado. E descansar não tem aquele sentido de repouso físico ou psicológico. Não se restringe a isso. O descanso, vivido em comunidade, vinde, em comunidade com Ele, com o Senhor. É para partilhar com Ele as experiências vividas, para ouvir dEle, do Senhor, os caminhos percorridos, as respostas dadas, as experiências vivenciadas, os resultados partilhados, não para falar de produtividade, mas para
deixar olhar tudo a partir dos olhos do Senhor que envia. Podemos chamar isso de retiro. Podemos chamar isso de releitura de tudo o que se fizera a partir dos olhos do Senhor. Facilmente, meus irmãos, minhas irmãs, facilmente somos tentados a avaliar situações e serviços e missões a partir de produtividades ou de resultados. Não é este o que o Senhor, não é esse o caminho proposto pelo Senhor. Em Nazaré ele estivera e lá experimentara o fracasso. Não foi bem. Rejeitaram-no. Até se riam dele. A evangelização não depende de competências apenas. Aliás, não é a competência o principal. Antes de tudo é a palavra pronunciada em nome do Senhor. Vinde, descansai. Vamos interpretar tudo a partir do Senhor. E o lugar deserto, afastado, era para cultivar a intimidade com Ele. Muitos viram partir. E sabendo disso, de todas as cidades correram para lá. Muitos, não todos. Versículos antes até diz que era tanta gente que chegava e que saía, que não tinham tempo nem para comer, que não tinham tempo para cuidar de si e das relações com o Senhor. Não esqueça, no evangelho anterior, meu irmão, eles diziam, foram por toda parte, expulsavam demônios, curavam doentes. Que prestígio, que grandeza, que destaque, todos os procuravam. Esse tipo de procura pelo prodigioso, pelo miraculoso, sofre de muitas ambiguidades. E então, muitos, porém, os viram partir e, sabendo disso, chegaram antes dele. Assim que desembarcou, viu uma grande multidão. Desembarcar. Viu uma grande multidão. Sentiu compaixão. A compaixão é um dos sentimentos mais nobres de Deus, revelados por Jesus Cristo. O verbo, já expliquei em outras ocasiões, compadecer-se é aquela capacidade de comover-se a partir de dentro ante a dor, a fragilidade, o sofrimento do outro. Dói no Filho de Deus a dor de um povo, como dói na mãe a dor da sua criança. E assim que desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão, pois estavam como ovelhas sem pastor. A ovelha sem pastor é tradição daquela época, elas não viviam fechadas em pastagens protegidas, com as nascentes de água em um lugar fixo, se não nascentes, pelo menos água encanada. A ovelha sozinha não era capaz de encontrar para si própria, por si própria e para si mesma, encontrar suas pastagens e suas nascentes de água. Sem pastagens, sem água, a ovelha não vive, ela morre. E este povo era como ovelha sem pastor. Não havia para aquele povo as compaixões dos pastores, a não ser, então, as compaixões do Senhor. Começou a ensinar-lhes muitas coisas. Ensinar. Para nós parece que é transmitir alguns conhecimentos. Para eles,
para aquela época era partilhar os modos de viver segundo a sabedoria de Deus. Começou a se empenhar em favor deles. Logo a seguir, logo a esses textos, vamos encontrar Jesus que multiplica os pães, assim se chama a multiplicação dos pães. Os discípulos estariam, eles, discípulos, desinteressados pela dor do povo. Também os discípulos serão orientados e ensinados a compadecer-se da dor de um povo. Outrora e agora, quem se compadece não é ter dó, mas quem internaliza as dores de um povo vai se mobilizar como aqueles discípulos do Senhor que, seguindo-o, foram orientados e ensinados a compadecer-se. Se você, meu irmão, minha irmã, ante a dor dos outros, não experimentar compaixão, não é ter dó, é deixar-se mobilizar em favor dos sofridos. Quem não conhece isso, ainda não é discípulo. É o que o Senhor quer propor aos seus leitores hoje. Vamos lá, meu irmão, minha irmã, é o 16º domingo do tempo comum e é o texto de Marcos, há pouco explicado. Agora sim vamos tentar orar com a palavra de Deus. Era isso que Maria fazia. A jovem lá de Nazaré, o Magnificat, são todos textos do Antigo Testamento que se tornaram cântico orante. Ela falava com seu Deus a partir da palavra. Sua palavra pronunciava a palavra do Senhor. Que seja assim a nossa. Para isso é preciso recolhimento, intimidade, proximidade interpessoal, ouvidos alargados, sensibilidade aguçada, silêncio interior cultivado. Feche seus olhos, pois, e vamos à composição do lugar interior. Queira respirar muito lentamente e calmamente, sentindo o ar que lhe perpassa as narinas, chega à garganta, passa pela traqueia, alcança os pulmões. Enchem-se os pulmões e inflam-se. Nesse processo biológico, biofísico, há um retrato daquele dinamismo espiritual. Como o ar enche os pulmões, o Espírito de Deus recarrega e vitaliza nossos afetos, nossa inteligência, nosso bem-querer, nossa liberdade, nossas afeições. Respire lentamente, calmamente. E tente imaginar o Senhor Jesus diante de você, diante de mim. E agora já podemos vê-los reunidos.
Os discípulos voltaram. Estão a contar como foi a missão. Eles tinham partido 2 a 2. E ao voltarem, nós os vemos alegres. Quem sabe louvam o Senhor, e nós vamos também pedir ao mesmo Espírito, o Espírito de Deus, que venha nos ajudar a orar. A palavra é de Deus, o Espírito é de Deus, mas nós somos o lugar da sua presença. Vamos pedir que Ele venha participar conosco. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e neles acendei a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu tinha falado, vamos contemplá-los chegando. Estão voltando, um chega de uma direção, um do norte, outro do sul, por várias estradas, como se estivéssemos em uma esquina de um centro urbano. Ruas de um lado e de outro, os discípulos começam a retornar. Vamos tentar vê-los. Retornam, cumprimentam-se, saúdam-se. Alguma gargalhada entre eles. O Senhor os recebe. Vamos descansar. Vamos para uns dias de intimidade. E o Senhor os leva e eles já estão sobre o barco. Remam, podemos vê-los. O barco vai. Mas muitos o seguem. O movimento é grande, gente que chega, gente que parte, gente que pede, gente que exige, gente que se queixa. Vamos, estão lá no barco, os discípulos e eles. Os discípulos de Jesus, desculpe-me. Mas aos que os seguem, precisam dele. Talvez não compreendam bem nem sua mensagem, nem seus dons. Talvez estejam procurando apenas milagres e benefícios. Talvez haja muitos caprichos em tudo isso, mas seguem-no. Por causa deles são capazes de muitos sacrifícios. Com efeito, chegavam, foram de barco a um lugar deserto, afastado. Podemos até ver Jesus aportar com seu barco e os discípulos. Eles aportam em algum lugar mais isolado. Descem, recolhem-se. E assim que Jesus desembarcou, viu uma grande multidão. Talvez o Senhor tenha humanamente até se lamentado que não é possível nenhum recolhimento. Talvez os discípulos, inclusive, estejam enfastiados. Quem sabe alguma fisionomia contrariada. Quem sabe algum rosto desapontado, indignado. Mas o Senhor olha para eles. São pessoas necessitadas. Olhares feridos. Rosto machucado. Talvez o rosto macilento, magro. Falta tanta coisa. Alguns não conseguem ter a menor paciência, cresceram sempre sob pancadas. E suas palavras têm agressividade, muita.
não são pessoas plenas de vida, são pessoas feridas. Mas o Senhor olha para eles, tem compaixão. Talvez até alguma lágrima o próprio Senhor deixa correr ao ver a situação dramática daqueles. E o Senhor os contempla. E está a repetir: são como ovelhas sem pastor. Entre o direito de descanso do Senhor e dos discípulos e a grandeza e o anseio por pastoreio daquela gente desorientada, confusa e abandonada, parece que o Senhor faz uma escolha. Os discípulos estão enfadados, estão cansados talvez, quem sabe o Senhor inclusive. Mas aquela gente precisa de alguém que para elas olhe com compaixão. Não tem ninguém, não consegue vislumbrar um futuro de esperança. Mas quem sabe eles percebem que o Senhor lhes contempla com compaixão. E agora eu posso me colocar lá. Eu sou um dos 12, daqueles que foi em missão. Quanta coisa já pude fazer, como bispo, como padre, como leigo, como pai, como mãe, como esposo, esposa, mestre profissional, quantas coisas boas que eu fiz. E o Senhor está a me chamar para que contemple os sofridos de qualquer época, os sofridos desse tempo. Talvez Ele até pergunte a mim, eu estou lá entre aqueles. Quem sabe Ele pergunta a mim se conheço pessoas que sofrem, que estão como ovelhas sem pastor, que se sentem sem direção e sem futuro. Se o Senhor perguntar a mim se conheço, que respostas vou dar? Se não conheço, é porque não me aproximei deles. Se conheço, talvez o Senhor queira pedir a mim que partilhe com eles suas compaixões. O Senhor lhes ensinava muitas coisas. Não diz o texto que solucionou os problemas deles, mas diz que o Senhor se compadeceu, que lhes ensinava muitas coisas. E agora eu também posso dar uma resposta ao Senhor. Posso falar a Ele o que está ao meu alcance fazer por aquelas pessoas pelas quais Ele sentiria compaixão. Ele nem pede que eu solucione todos os problemas, nem alguns, mas pede de mim que olhe com compaixão para aqueles sofredores a quem conheço. E talvez perguntaria a mim o que tenho a dizer a Ele acerca daqueles sofredores de quem Ele me convidou a compadecer-me. É a hora da minha prece orante. O que quero lhe falar, posso fazer agora. É a minha oração.